Pessoal, a gente vai falar agora sobre o conceito, estrutura, supremacia e classificação das constituições, semana 1, dia 3. Questão primeira, a Constituição Federal de 88 é classificada quanto à extensão como analítica ou prolítica e não sintética, ok? Ela vai além do que o necessário. Exemplo, o próprio orçamento aí que ele traz os pormenores que não necessariamente precisava ser por meio de uma Constituição, bastaria uma lei, ok? Então, errada a questão. A Constituição Federal é considerada flexível ou rígida? Ela é considerada rígida. E tem um artigo que para alguns autores, que é o artigo 60, que vai falar sobre não será objeto de deliberação de proposta, emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto secreto universal e periódico, a separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Isso daqui ele é considerado como super rígida, ok? Então a Constituição ela é considerada rígida e para alguns autores o artigo 60 é super rígido, não flexível. Questão 3. A Constituição Federal é classificada como dogmática. O que é dogmática? Dogmática vai ser o quê? Vai ser um documento, portanto é escrito, um documento que representa que valores de princípios. Apresenta valores, documento que representa valores e princípios existente em um determinado momento histórico, em determinado momento histórico. O que significa isso, determinado momento histórico? O que significa isso, determinado momento histórico? Significa que não é uma Constituição histórica. Constituição histórica, então isso aqui é diferente de Constituição Federal Histórica. Constituição Federal Histórica que ela vai ao longo do tempo se adequando, certo? E essa aqui dogmática, ela vai num determinado momento, exemplo, a Constituição Federal de 1988, que ela passa a ser o que é chamada de Constituição Cidadã. Por que ela é considerada Constituição Cidadã? Porque devido à retomada da redemocratização, ok? Então ocorreu a retomada da democratização e aí é inserido nela o que? Políticas sociais. O artigo 60 lá fala do voto secreto universal periódico. O que mais? Isto tudo tem trazendo o que? A roupagem de uma Constituição cidadã. Então veja que ele não veio num momento histórico perene, então ela não é uma Constituição histórica como por exemplo a da Inglaterra, ok? Então ela é dogmática porque ela vai ter valores e princípios mais dentro de um delta T, dentro de um período. Então só isso. Então vamos lá. Razão porque o significado normativo de suas cláusulas pétreas, tais como a forma federativa do Estado, a separação dos poderes, deve ser buscado nas formulações ideais dos autores clássicos primeiramente abordados nos temas. Exemplo do Madilson e Montesquieu aí. Não. O que ele está falando aqui? Aqui ele está falando aqui quanto à estabilidade. Essa parte aqui está falando quanto à estabilidade. Certo? Então, quanto à estabilidade, é que pode ser atribuída esse conceito aí. Então, a questão está errada. Esqueci de colocar o gabarito aqui embaixo. Gabarito errado. Questão 4. A Constituição de 88 é considerada, quanto à origem, uma Constituição promulgada. Certo ou errado? Certo. As constituições podem ser outorgadas ou
aqui, promulgadas, que vai ser o que? São chamadas democráticas. Ou pode ser as outorgadas. É a goela abaixo, certo? Elas são as autoritárias. São as que mais caem, ok? Temos também outras aí, além da outorgada e a promulgada, temos as pactuadas e as cesaristas. Pois surgiu do trabalho de representantes do povo, perfeito, eleitos com a finalidade específica de sua elaboração, a Assembleia Nacional Constituinte, perfeito, então a questão está correta. Quinta, a Constituição elaborada por representantes legítimos do povo é exemplo de Constituição outorgada. Acabamos de verificar que é o que? É um exemplo de Constituição promulgada, certo? Promulgada. Também são chamadas de democrática, votadas ou populares. Vou colocar aqui. Ou votadas ou ainda populares. Ok? Então, errado o gabarito. Questão sexta. As constituições podem ser classificadas como normativas quando há uma adequação entre o conteúdo normativo do texto constitucional e a realidade social? Sim, então ela vai ser a regra do jogo. Perfeito? Perfeito. Na medida que os detentores e destinatários de poder seguem a Constituição, correto? Portanto, aqui o Gilmar Mendes vai falar que as constituições normativas são as que logram ser legalmente cumpridas por todos os interessados, limitando efetivamente o poder. Então, deve ser lealmente cumpridas, não legalmente, lealmente cumpridas, correto. Sétima, quanto ao modo da elaboração, a Constituição Federal é dogmática, porque foi constituída ao longo do tempo, mediante longo e contínuo processo. Isso daqui é a Constituição Federal histórica, certo? Quando traz dessa situação aqui, ao longo do tempo, mediante lento e contínuo processo. Então, dogmática, não. Dogmática tem um determinado período de tempo. Então, a questão está incorreta. Uma pegadinha aí. Oitava, quanto à mutabilidade, a doutrina majoritária classifica a Constituição Federal como rígida, ok, visto que para a modificação do seu texto existe um processo legislativo especial, correto. A reforma constitucional visa ajustar a Constituição à vida social. A reforma constitucional visa isso? Visa, evitando a desarmonia entre o preceito vigente e os valores sociais, porque se é a normativa, então tem que estar adequado aí às condutas à norma, ou seja, nós temos que verificar sempre, tem que estar alinhado aos valores sociais, não estando relacionada, portanto, ao princípio da supremacia da Constituição. Ora, sempre quando eu vou fazer uma reforma à Constituição, sempre eu tenho que pensar no princípio da supremacia da Constituição, ela sempre estará relacionada. A questão está incorreta, ok? Não podemos então afirmar que a reforma constitucional não está relacionada ao princípio da supremacia dessa Constituição. A última questão, aí o Peter Haberl, sei lá o nome dele, jurista alemão, cujo pensamento doutrinário tem influenciado o direito constitucional? Sim. Brasileiro? Correto. Ele quem influenciou a doutrina e a jurisprudência do nosso país aí, com até mesmo na legislação, quando ele trouxeram aí o ingresso do amicus curiae, que é o tal do amigo da corte, que é no processo da ação direta da inconstitucionalidade previsto na lei 9868, ela traz um exemplo lá que o STF, no âmbito do STF, a figura de audiências públicas e o próprio amicus curiae, que é o amigo da corte, para estar defendendo a causa aí junto ao STF também. Então,
Nesse caso aí, é influência desse doutrinador aí, jurista alemão, né? Doutrinador não, esse jurista alemão. Então a Constituição deve corresponder ao resultado temporário e historicamente condicionado a de um processo de interpretação. Certo ou não? Certo? A Constituição deve corresponder a um resultado temporário historicamente condicionado a um processo de interpretação. Vai passando o tempo, exemplo, lá a família era constituída por um homem e uma mulher, lá em 1988. Agora, tem que ter uma nova interpretação? Tem que ter uma nova interpretação. Casamentos homoafetivos, aí, então, é uma nova interpretação. Levando adiante na esfera pública por parte dos cidadãos e cidadãs. Correto, então, portanto, a questão. E assim a gente termina aí mais uma bateria. Um abraço e até a próxima.